eu acho que tem uma outra contribuição que eles fazem dentro dessa proposta de uma teologia bíblica das alianças, que visa descrever, não é, esse desdobramento progressivo da noção de alianças na Bíblia até a consumação em Cristo, não é? Como o representante dessa nova aliança, o cabeça da nova aliança. Eles lançam mão também de um dos recursos que eu acredito serem um dos mais importantes e mais esquecidos nos tempos atuais, que é uma espécie de volta à tipologia. Eles recuperam a noção de tipologia. A tipologia, durante muito tempo, ela foi deixada de lado como se fosse uma espécie de alegorismo, não é? Disfarçado, não é? Como se fosse uma leitura alegórica da Bíblia disfarçada. E o que eles tentam mostrar ao recuperar a tipologia, que, a meu ver, é um dos pontos mais fortes dessa primeira parte do livro, é mostrar que a tipologia e a alegoria são duas coisas diferentes. A alegoria, ela pressupõe esse extra-bíblico. Ela pressupõe, por exemplo, que tal coisa no texto bíblico significa isso, que não tem nenhum amparo nessa relação, não é? Do que a Bíblia está dizendo e aquilo que é significado por aquilo que a Bíblia está dizendo, e não possui nenhuma relação bíblica, escriturística. Ela depende única e exclusivamente da arbitrariedade do intérprete. Já a tipologia, ela vai buscar todas as associações possíveis que existem em um determinado tipo, um determinado conceito, uma determinada ideia na Bíblia, e vai perceber que essa ideia ela é trabalhada em diversas nuances, em diversos contextos nas Escrituras. E aliança, por exemplo, é um termo desta natureza. É um termo que você pressupõe uma tipologia, porque em vários contextos distintos, ela vai assumir ali relações muito profundas e que, diferente da alegoria, não se estabelece de forma arbitrária, mas se estabelece pelo próprio texto. É possível encontrar a tipologia... É o texto encontrando os símbolos e seu significado, seria isso? Exatamente, no próprio texto, a simbologia das palavras ou dos tipos é justificada. Então, a gente não teria que justificar, como acontece na alegoria, por meios arbitrários, a relação do que o texto está dizendo e o significado dele. Não, o significado dos tipos pressupõe a própria escritura e pressupõe uma lógica interna e que, como vai dizer o Greg Beale, né, os autores bíblicos nem sequer eles tinham tanta noção assim. Eles mesmos vão trabalhar com conceitos, ele fala do uso periférico, né? Aquela coisa que está aqui do lado, e que eles não sabem muito bem o que é, mas está aqui no horizonte deles. Mas que ela vai ganhando força, vai ganhando amplitude, campo de significado mais amplo ao longo dos tempos, né? Então, por isso a ideia de progressividade é uma ideia interessante. E faz com que o estudo tipológico ganhe novamente atenção nas nossas pesquisas bíblicas, né? Então, e é um elemento muito importante, né? Você acha que essa perda da análise dos tipos se aconteceu justamente por causa de uma tentativa de fugir do erro da alegoria? A gente tem muito isso, né, na história da igreja. Na tentativa de fugir de um extremo, a gente acaba caindo no outro. Eu recentemente estava lendo um livro sobre hermenêutica e falando lá sobre alegorias que até mesmo pessoas que nós admiramos muito, bebemos bastante da teologia deles, como o caso do Santo Agostinho, ele falando ali da alegoria na parábola do bom samaritano, e realmente são coisas assim que você faz, meu Deus, onde a Bíblia está dizendo isso? Mas como você falou, né, o tipo é a própria Bíblia mostrando a relação de significados. Então, você acha que se deve a isso? A essa distância de tentar fugir de um extremo e cair no outro? Sim, eu acho que a tipologia é perceber que os textos bíblicos, eles possuem uma relação também simbólica. Existem símbolos sendo trabalhados ali na escritura. Não é? O cordeiro é um símbolo, é um tipo. Não é? Então, essa tipologia, ela ajuda a gente a perceber que os símbolos também nos ajudam a interpretar a obra da redenção, a história da redenção. Os símbolos fazem parte disso. E a recuperação da tipologia é uma recuperação, eu diria também, Saor, uma recuperação da imaginação bíblica.
Olha só. Porque ela exige que o leitor da escritura, aquele que vai ler as escrituras, de que ele conheça as escrituras. É como qualquer escritor bíblico, né? Mais uma vez, voltando aqui ao Bill, embora seja bastante citado, inclusive, por Gentry e por Ellen, a ideia é de que os autores bíblicos também são leitores da Bíblia, são leitores das escrituras, e o imaginário deles, como a linguagem deles é mediada pela leitura que eles fazem, seja dos Salmos, não é? É impossível você ler, por exemplo, Tiago e não perceber que Tiago é um leitor ávido do Antigo Testamento e que Hebreus deixa transparecer e Apocalipse no seu também, texto, né? Exato, exatamente. Então, deixar de lado essa tipologia e a maneira como as coisas vão ganhando, os símbolos e os tipos vão ganhando força, é um dos recursos em teologia bíblica mais produtivos e que eu acredito que potencializa inclusive a nossa liturgia. A nossa liturgia, a linguagem litúrgica é uma linguagem tipológica, não é? O tempo todo a gente está cantando hinos que trabalham os tipos da Bíblia, que trabalham os símbolos da Bíblia. Então, uma coisa é você alegorizar o texto, outra coisa é você entender os símbolos que estão presentes ali na Escritura. Né? Então, perceber os símbolos, analisar os símbolos é de uma importância cabal para a gente entender, inclusive, esse arco progressivo da revelação de Deus na história.